Bom, segundo ano, vamos tratar da condição feminina ali no contexto do século XX, durante e após as guerras mundiais. Aqui o título do material, a condição feminina, dos recônditos ao mundo urbano e industrial. Conteúdo: a condição feminina, papéis sociais antes e após os conflitos mundiais. Objetivo: identificar avanços e retrocessos para a condição feminina durante o início do século XX. Avaliar as contradições do papel da mulher na sociedade urbano-industrial durante os conflitos mundiais do século XX. Debater as estereotipias relacionadas à mulher difundidas pela indústria cultural de massa. Então, foco no conteúdo. Transformações no papel da mulher. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, foi um momento importante na luta das mulheres por direitos e as leis começaram a mudar de maneira mais substantiva. Em uma Europa em franca transformação econômica, mulheres de várias origens sociais ocuparam no mercado de trabalho lugares que antes eram um monopólio masculino. Então, aqui nessa imagem, uma trabalhadora do gás carregando uma retorta manualmente na Salt Metropolitan Gas Company, Old Kent Road, Londres, julho de 1918. Uma retorta era uma fornalha na qual o carvão era queimado para liberar o gás de carvão antes do uso do gás natural. Fotógrafo George P. Lewis, Imperial War Museum, então o Museu Imperial da Guerra. Deixando claro esse contexto, quando você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem ali muitas baixas masculinas, o período da guerra, né, ele é extenso, 1914 a 1918, então você tem os homens sendo empenhados ali dentro das Forças Armadas e vários, quando não morrem, retornam ali em condições psicológicas muito precárias. Como você está numa economia de guerra, você precisa que a indústria funcione, né? Você precisa que a economia ela permaneça. Então, uma guerra que era para ser breve, ela se prolonga e a mulher ganha um papel muito importante para manter essa economia ativa, né? Porque se continuasse ali dependendo somente do universo masculino para o contexto da guerra em si, na batalha, e também dentro do mercado de trabalho, você teria, obviamente, a estagnação total da economia. A mulher vai ter um papel muito importante aí, para não deixar principalmente a questão econômica, né, estagnar de vez. De volta a seus países, os homens sobreviventes da guerra tiveram de disputar as vagas com as mulheres, muitas vezes em vão, porque recebiam salários mais baixos. Em cidades cada vez mais populosas, o incremento do setor de serviços priorizou mulheres em um sem número de funções, como as de atendentes, datilógrafas, secretárias, garçonetes, telefonistas. Elas também se empregaram em vagas que exigiam certa especialização, mas não diplomas do nível superior, como as de enfermeira e professoras primárias. Tá aqui imagem, né, de telefonistas. A partir de meados do século XX, começando pela Europa depois da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, mulheres de todas as classes sociais entraram de vez e muitas vezes por iniciativa própria em funções do mercado de trabalho urbano, antes desempenhadas só por homens. A novidade foi o ingresso de mulheres das classes médias e até mesmo da elite. Um conjunto de fatores sanitários, sociais, econômicos, culturais levou essas mulheres a buscar um lugar fora do espaço doméstico. Os avanços da medicina reduziram a mortalidade feminina no parto e em decorrência de outras doenças. Criaram-se mecanismos de controle da natalidade, permitindo que se evitassem gestações consecutivas. As universidades abriram espaço para que elas se formassem em profissões antes dominadas por homens.
Ao mesmo tempo, as mulheres conquistaram o direito ao voto em razão da luta das sufragistas. De início, foi uma vitória parcial, pois somente as mulheres alfabetizadas podiam votar, ou seja, em geral, só mulheres das classes mais favorecidas. Esse quadro só mudou depois de mais um sem número de lutas para estender o direito à escolaridade a toda a população. Mesmo que aos poucos e com restrições, a mulher se inseriu efetivamente no mercado de trabalho, na era industrial e conquistou pleno gozo da cidadania e participação política, com direito à escolarização, a votar e ser votada, entre outros. Waifas 2020. Sessão na prática, faça agora. Observem as imagens nos slides a seguir, registrem suas inferências. Quais são os elementos valorizados nas imagens? Que sentido, motivação das personagens femininas? Quais impressões as imagens transmitem acerca da função social, da personalidade dessas mulheres? Elas são condizentes com as expectativas até então impostas ao ser social do sexo feminino? Quem produziu as imagens? Em que contexto? Qual seria a intencionalidade? Então, anotem essas questões. Podem aí dar uma pausa no vídeo se você estiver acompanhando isso em um outro momento, se estiver assistindo a gravação, não estiver aqui ao vivo comigo. Então vamos lá, os cartazes. Abre aspas. Faça o trabalho que ele deixou para trás. Candidate-se. Serviço de Emprego dos Estados Unidos. Então isso aqui é do período de 1943. We Can Do It. Então, Rose de Riveter. Rose Arrebitadora. Nós podemos fazer isso. Então, cartaz aqui de 1942. E aqui, o último cartaz. Estou orgulhosa. Meu marido quer que eu faça minha parte. Procure seu serviço de emprego dos Estados Unidos. Então, essa daqui é de 1944. Então, a gente está falando do contexto dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, é o incentivo à mulher participar aí do mercado de trabalho. Né? Percebe-se aí que funções que seriam destinadas, principalmente nesse cartaz a gente vê, né? Funções que antes eram masculinas. Aqui essa daqui de Rose de Riveter, né? Rose Arrebitadora. Então, isso aqui trabalhos exclusivamente masculinos. Nós vamos à sequência aqui. Na prática, então a correção. Os cartazes foram utilizados como instrumentos de mobilização da força de trabalho feminina que ocuparia as fábricas estadunidenses durante a Segunda Guerra Mundial. As imagens pretendiam motivar mulheres que viviam sob o jugo do homem, no mundo privado, a se candidatarem aos postos de trabalho abertos pelo governo. As operárias, respondendo às chamadas, assumem um trabalho que, como sugere as legendas, era desempenhado por homens, que deixaram para trás para servirem o exército nos campos de batalha europeu. As personagens nas representações possuem posturas firmes e dispostas, e se prestam a convencer mulheres de suas potencialidades e capacidades de superação. A ideia da frase "nós podemos" é contrária ao papel social até então vigente na sociedade, de fragilidade física, incapacidade jurídica, entre alguns exemplos. Ainda que na propaganda essa ação necessária seja resultado do patriotismo e da subordinação do marido. Então, mais uma sessão na prática. Leia os textos, observe as propagandas nos slides a seguir, analise. Qual é o papel da cultura de massas na construção de um ideal feminino? E como eram disseminados esses valores a serem seguidos? Analise, observando as propagandas e a revista feminina, fonte 1 a 3. Que papéis sociais podem ser destacados para a mulher a partir das imagens? Quais são as relações com o consumo? Existem permanências e mudanças em relação à sociedade contemporânea? Quais as expectativas em relação à mulher, principalmente das camadas médias? A sociedade urbano-industrial criou? Explique a partir da leitura dos textos. Então vamos avançar aqui.
Então vamos lá, análise das fontes 1 a 3. Então, fonte 1, Sabonete fez amplo uso de estrelas de cinema em sua publicidade após a Segunda Guerra Mundial. Elizabeth Taylor, anos de 1950, anúncio do sabonete Lever. Fonte 2, Anuário das Senhoras, tudo que diz respeito ao lar e à mulher, condensado em páginas bonitas que encanta manusear. Publicação de conteúdo sobre a família, o lar, receitas, moda, etc. E o terceiro cartaz aqui, fonte 3, Na Cozinha, companheira toda a vida. Panela de pressão Rochedo, propaganda de 1962. Então aqui, né, então seja mais adorável esta noite, para as horas de lazer, Anuário das Senhoras, companheira toda a vida. Panela de pressão Rochedo. Então aqui, continuando com a prática, texto 1. Recônditos do mundo feminino. Abre aspas. Encarnação de virtudes contraditórias, a mulher deveria fazer inúmeros ajustes e concessões para, ao mesmo tempo, preservar o tradicional ideal de pureza e submissão, combinar as novas expectativas burguesas de gerência eficiente do lar e ainda representar em sociedade o papel de companheira adequada. A nova sociedade urbana industrial tramava continuamente difíceis papéis a serem representados pela mulher esposa. Recôndito, adjetivo que se encontra ou permanece encoberto, oculto ou retirado, que não se conhece bem, que se mantém ignorado, desconhecido, que existe ou origina no âmago, que tem origem no íntimo de alguém, íntimo ou profundo. Então isso aí é a tradução de recônditos. Mas vamos avançar aqui sobre o texto. Ilustrativos desses contorcionismos impostos às mulheres, foram inúmeros os cursos promovidos pelas revistas de variedade ao longo das 3 primeiras décadas do século XX, cujos temas foram, entre outros, qual a mais bonita e a mais culta, qual delas fala melhor em público e qual delas melhor cultiva a difícil arte de conversar. Tais disputas não apenas punham na ordem do dia o papel do consumo e a questão dos novos sinais urbanos de distinção e prestígios sociais, como evidenciavam o quanto tinha sido aberto o leque de exigências feitas às mulheres. Texto 2. Numa sociedade muito elegante, abre aspas. Pensar elegantemente era cultivar a chave do sucesso da vida. Os anos 1950 foram marcados por um alto grau de identidade, isto é, foi um período que procurou sujeitar a moda, os gestos, a moral e o comportamento a um único padrão. Tal sujeição alcançou um grau até então desconhecido, pelo menos para o século XX. Isso se explica principalmente pela falta de confiança em si das camadas sociais médias recentemente chegadas à hierarquia social. Na falta de um modelo, esses grupos em expansão precisavam inventar um. O fator que aí desempenhou um importante papel foi a respeitabilidade. Cuidar da casa, das roupas, cozer, tirar manchas, fazer ou fiscalizar a alimentação da família e desdobrar-se com a criação e a educação dos filhos fazia parte do cotidiano das mulheres, que precisavam também prestar atenção na elegância e no glamour. Sua missão e sua angústia eram cumprir todas essas funções com desenvoltura e discrição. Godoy, 2017. Então o que a gente viu agora foi uma mudança na posição. Antes, durante as guerras, você tinha um incentivo que a mulher ocupasse postos de trabalhos masculinos. Então essa mulher devia atuar no mercado de trabalho. Agora, após a Segunda Guerra principalmente, você tem um incentivo ao consumo e você não incentiva mais que essa mulher participe do mercado de trabalho. Então, você quer novamente essa mulher dentro do lar, fazendo serviços domésticos, responsáveis ali pela educação, pela criação dos filhos, e ao mesmo tempo você
como tem uma classe média que surge, né, dentro desse consumo, você tem o incentivo também que essa mulher, além de cumprir com esses deveres domésticos, que elas mantenham uma certa pompa, uma certa elegância ditada pela época. Correção: ainda observamos, na sociedade contemporânea, permanências em relação às propagandas e revistas femininas, fontes 1 a 3. Apesar das mudanças estratégicas do marketing atual em campanhas publicitárias em relação aos estereótipos da mulher, ainda é possível observar, hoje, atrizes hollywoodianas sendo embaixadoras de produtos de beleza, de moda, criando padrões de comportamento e estéticos, como o caso da fonte 1 da década de 1950, em que Elizabeth Taylor anuncia o sabonete de 9 entre 10 estrelas de cinema, sendo mais adorável e perfumada com lever, cativando o homem amado. Continua. Correção: os periódicos atuais, revistas femininas, se diferem, se comparados ao Anuário das Senhoras. E o formato do anúncio da panela de pressão de 1962, mais atrelado à mulher esposa, que hoje é pouco disseminado pela propaganda como um utensílio vinculado estritamente ao universo feminino. Correção: os textos historiográficos relacionam a ascensão das camadas médias a um padrão cultural e de consumo, que traz contradições entre uma certa modernidade e a falta de um modelo que será forjado no contexto. Se a mulher começa a se aventurar na vida pública, com algumas liberdades, os empecilhos ainda são muito grandes. A condenação desses comportamentos e o perfil traçado para a condição feminina contavam com uma imensa campanha realizada pela imprensa, publicidade, cinema, etc., que é explicitado pelos textos que revelam a construção dessa mulher moderna, no entanto, em seu lar feliz, que cuida da casa, dos filhos e marido, e ainda é elegante e glamourosa. Correção: nesse sentido, a mulher representou essas contradições trazidas pela vida moderna, que enfatizavam as funções exercidas por homens e mulheres, ou seja, conferiam ao homem os espaços públicos e à mulher o pleno direito no âmbito familiar. As mulheres na publicidade. No âmbito da publicidade, o papel da mulher esteve sempre ligado a estereótipos. No passado, as mulheres sempre foram retratadas como sexo frágil, dependentes de seus maridos e sem poder de voz e escolha. As propagandas das décadas de 1940 e 1950 são muito famosas até hoje, infelizmente, pelo seu conteúdo negativo a respeito do sexo feminino. Em razão disso, as marcas começaram a mudar suas estratégias, a fim de proporcionar novas experiências para o público feminino. Assim surgiu o termo femvertising, junção de duas palavras da língua inglesa, feminis, feminismo, e advertising, anunciar, que representam, em união, a publicidade do empoderamento feminino. Isto é, desconstruir antigos padrões estéticos relacionados ao gênero feminino e os posicionamentos diante das questões culturais. Eixoses, 2019. Bom, vemos aí nesse material o que ocorre com o papel da mulher na sociedade dentro do período das guerras mundiais e após a Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 50 e 60, que era uma época que se prezava mais pelo consumismo. Você começa a ter o consumismo, você começa a ter um crescimento de uma classe média trabalhadora, mas contexto de guerras. Você tem um incentivo que a mulher entre no mundo de trabalho e ocupe posições igualitárias. Né? Então a mulher é forte, ela é igual, ela consegue ocupar os trabalhos ali que os homens executavam. Após a Segunda Guerra Mundial, então você está numa sociedade já entrando numa sociedade de consumo, e nessa sociedade já o incentivo é outro. A indústria já não quer que essa mulher ocupe o postos de trabalhos masculinos, né? Então ela é aquela figura do trabalho doméstico, aquela figura do lar que vai cuidar dos filhos, vai educar os filhos, né? Mas ao mesmo tempo também tem que consumir, tem que se trajar de uma forma como é ditado ali na época, né? Consumir produtos que eram ali impostos pela indústria na época. Então são dois momentos, dois contextos diferentes, né? Que se tenta impor
principalmente que a sociedade, a indústria, ela coloca aí para cima da mulher. Então, o que aprendemos hoje? Identificamos avanços e retrocessos para a condição feminina durante o início do século XX, avaliamos as contradições do papel da mulher na sociedade urbana e industrial durante os conflitos mundiais do século XX, debatemos as estereotipias relacionadas à mulher difundidas pela indústria cultural e de massa. Então, galera, essa daí foi a síntese do que aprendemos hoje. Vejo vocês na segunda, espero que tenham feito suas anotações. Trabalhamos esse material também em sala de aula. Até mais!